Oi, gente, bom dia, paz do Senhor Jesus para o teu coração nessa manhã de hoje, manhã de segunda-feira, para a glória de Deus, né? Estamos aqui juntos para mais uma semana, para nos alimentar, nos fortalecer da palavra de Deus, né? A palavra do Senhor é nosso alimento diário. É o alimento todos os dias da nossa vida, da nossa alma, do nosso espírito, assim como o nosso corpo físico, né? Precisa do alimento, né? A nossa alma também ela precisa do alimento espiritual. O nosso corpo físico necessita, né, do alimento físico, também como a nossa alma do alimento espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esse dia de hoje. Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui de pé para mais um dia, para mais uma semana, né, que o Senhor nos concedeu para a honra e a glória do nome dele. Querido Deus, nessa manhã de hoje nos colocamos aqui, Pai, diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, por mais um dia de vida, Senhor, que o Senhor nos concedeu para a honra, a glória e louvor do Teu nome, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor é fiel em todo o tempo, Senhor. A Tua fidelidade, Senhor Jesus, dura para sempre, Senhor, de geração em geração, Pai. Deus, muito obrigada, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, Senhor, nesse dia de hoje, nesse mês, Senhor Jesus, que se inicia 1º de junho, Senhor, para a honra e a glória do Teu nome. Consagramos esse mês a Ti, Senhor, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que seja um mês abençoado nas nossas vidas, que o Senhor verdadeiramente, Pai, cumpra a Tua palavra, o Teu querer, a Tua vontade nas nossas vidas, Senhor. Que nesse mês, Senhor Jesus, seja um mês de resposta, seja um mês de vitória, seja um mês de bênção para cada um de nós, meu Pai. Entregamos nas Tuas mãos os Teus cuidados, Senhor. Toma frente, toma direção, o primeiro e o melhor lugar, Senhor. Fica conosco e nos ajuda, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pega a tua Bíblia, livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 24, que diz assim, presta atenção que Jesus está falando contigo nessa manhã, diz assim, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordou os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque for edificado sobre a rocha. E todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordou os rios e sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela a desabou, sendo grande a sua ruína. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Palavra tremenda, né? Palavra poderosíssima para as nossas vidas nessa manhã de hoje, né? Os dois fundamentos. Jesus, ele deixou esse ensinamento, né? Profundo para nossas vidas, né? Aqui esse ensinamento, ele se encontra dentro do contexto, né? Do Sermão da Montanha. Jesus encerrou o sermão, né? Da montanha ali com esse ensinamento profundo, né? Com esse ensinamento profundo para as nossas vidas, onde Jesus aqui está falando para o povo, né? Para que eles pudessem entender. Jesus fala com o povo aqui com esse último ensinamento para que eles pudessem entender e compreender tudo aquilo que Jesus já havia falado, né? Ele encerra o sermão com esse ensinamento para que o povo tivesse o entendimento de tudo aquilo que ele já havia falado, né? De tudo que ele já havia ensinado. Então ele fecha o sermão da montanha com esse ensinamento, né? Os dois fundamentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele fala, né, por parábola. Porque Jesus ele fala por parábola, né? Parábola é um conto terreno, né? Com sentido espiritual, para que facilitasse, né, o entendimento do povo. Então, Jesus ele traz esse ensinamento aqui, que todo aquele que ouve as palavras dele e a pratica é comparado a um homem sensato, um homem prudente, né, que edifica a sua casa sobre a rocha, e vai vir a chuva, vai transbordar os rios, né, vão soprar os ventos, vão dar com ímpeto naquela casa, mas ela não vai cair, porque a casa está sobre a rocha, né, a casa está edificada sobre a rocha, então a casa está segura, a casa está num local seguro, num local, né, imóvel, num local que não se move. E aquele que constrói a sua casa sobre a areia é aquele que ouve as palavras do Senhor, mas não pratica, não coloca em prática na sua vida. Então, Jesus fez essa comparação, né, de uma rocha com areia. A rocha, né, uma pedra que você coloca na sua mão, ela é algo sólido, ela é algo firme, né?
Mas a areia não, você coloca, ela se move. Que é flexível, vai se mover em todo o tempo. Não tem estrutura, né? Qualquer coisa ela vai desabar. Assim, aquela pessoa que só ouve a palavra de Deus, mas não a pratica na sua vida. Então, quando a nossa vida ela está verdadeiramente fundamentada aqui na palavra do Senhor, a rocha é o próprio Jesus e a sua palavra, né? A nossa vida ela tem que estar aqui fundamentada, o nosso fundamento, o nosso alicerce tem que ser a base, né? Tem que ser a palavra do Senhor, porque vai vir as adversidades, nós vamos passar por momentos difíceis, pelas adversidades que virão sobre a nossa vida, mas nós vamos permanecer de pé, porque a base está nos sustentando, o alicerce tem um bom fundamento. Toda construção, toda casa, quando ela vai ser construída, começa pela base, pelo alicerce, porque é o alicerce que sustenta toda a estrutura. Não é a estrutura que se mantém de pé sozinha, é a base, é o alicerce que está lá embaixo, que ninguém vê. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele está lá sustentando, né, a estrutura. Para a estrutura ficar de pé, precisa que a base, né, o alicerce, seja bem feito, seja bem, né, firmado, porque senão vai cair, senão vai desabar, senão vai vir tudo abaixo. É assim a nossa vida com Jesus, quando nós fundamentamos a nossa vida na palavra de Deus, quando a nossa vida, né, está alicerçada na palavra do Senhor, quando nós vivemos a palavra de Deus, pode vir o que vier, nós vamos permanecer de pé, nós não vamos desabar, porque quem nos sustenta é o fundamento, é a base, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a base, ele é o nosso sustento. Ele é que nos dá força para continuar diante das adversidades, diante das lutas que nós passamos, entende? Porque é que muitas pessoas, muitas das vezes, dizem, eu não entendo porque é que aquela pessoa passa por tanta coisa e ela ainda continua de pé. É por isso, é porque é a base que sustenta. Aleluia! É a base que está sustentando em todo o tempo. Muitas das vezes a gente até pensa em parar, em desistir, mas a base é sólida, a base é firme. E ela nos dá sustentabilidade para que a gente não desaba, para que a gente possa continuar firme de pé, né? Que nem o salmista diz, os que confiam no Senhor são como os montes Sião, que não se abala, mas firme para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E assim a nossa vida, quando nós estamos fundamentados, né, verdadeiramente aqui na palavra do Senhor, quando verdadeiramente é a palavra que está nos sustentando, que está nos fortalecendo todos os dias. Então não seja apenas um ouvinte da palavra do Senhor, seja praticante. No nome do Senhor Jesus, construa a tua vida espiritual sobre a rocha, sobre a palavra de Cristo, porque não é só ouvir, né? Na primeira adversidade que vier contra a tua vida, você vai desabar, você vai desistir, né? Vieram as chuvas e os rios sopraram, né? Vieram as chuvas, os rios transbordaram, o vento sopraram nas duas casas, mas foi diferente. A casa edificada sobre a rocha permaneceu de pé, mas a casa edificada sobre a areia caiu, desabou, foi grande a sua ruína, a sua destruição. Então que no nome do Senhor Jesus, a partir de hoje, você compreenda, é a base, é a estrutura que sustenta, né? É a base que sustenta a estrutura. Nós somos a estrutura. Jesus é a base, a palavra é a base, é o firmamento, né? É a fundação que nos coloca de pé, que nos mantém de pé. É a fundação, é a palavra de Cristo, é Jesus Cristo de Nazaré, que é a nossa rocha, que nos mantém vivos de pé todos os dias, para que nós não venhamos desabar diante das adversidades. Jesus disse, no mundo vós tereis, né, provas e aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, ele venceu e ele nos sustenta agora para que nós possamos vencer também tudo que sobrevier à nossa vida. Então, que no nome do Senhor Jesus, essa palavra hoje venha de encontro à tua vida. Talvez você esteja passando por um momento difícil, né, na tua vida, por uma adversidade, o vento está soprando, né? As lutas estão sendo grandes, mas se mantenha firme, porque a tua base, se for a tua base, a tua fundação, se for Jesus Cristo de Nazaré, ele te sustenta. Ele garante, você vai se manter firme, de pé, inabalável, no nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor, deixa essa palavra hoje para o teu coração, para a tua vida, palavra de fé, de fortalecimento, para a gente continuar olhando para Cristo, que é a nossa fortaleza, né? É a nossa fonte, aleluia, de sustento, é a sua palavra,
é Jesus Cristo. Amém? Eu deixo essa palavra hoje para o teu coração. Que Deus vos abençoe e vos dê um dia de paz.